Olá para você, começando mais um Deus de Maravilhas, mais um programa abençoado na presença do Senhor. E hoje a nossa convidada, ela é pastora, ela é cantora, ministra, compositora. Eu estou falando da Priscila Angel. Tudo bom, Priscila? Tudo ótimo, Fernanda. Que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Você é extremamente simpática. Muito sorriso obrigada. Muito brilhante. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom para a gente compartilhar aí, né, das maravilhas do nosso Deus. Exatamente. Essa é a nossa intenção. Eu te agradeço por vir aqui até os nossos estúdios para compartilhar com o pessoal de casa todas as maravilhas. Será que dá para contar todas, né? O nosso tempo é bem curtinho, mas aquilo que a gente puder falar para abençoar o nosso irmão, a gente vai falar. Amém. Amém? Amém. Pri, conta pra gente como que você conheceu a Jesus. Bom, eu falo que eu não nasci chorando, eu nasci cantando, né? É. Porque na hora que o médico bateu lá e falou, chora, eu já saí cantando. Aleluia! Ai, que lindo, gente! Eu nasci num lar evangélico, graças a Deus, né? Então, desde muito pequenininha ali, já no coralzinho infantil, depois no coralzinho de junior, depois de pré-adolescente. Mas quando deu 11 anos, eu queria estar no coral dos adultos. Sério? E eu era a mascotinha, muito miudinha, muito magrinha. Engraçado porque eu queria estar no meio e não era comum, ninguém entrava com essa idade. Mas minha mãe era do coro também. Ah, isso que eu ia perguntar. Já minha veio mãe dos pais. minha mãe era. Meu pai não. Meu pai era bom assim. Meu pai sempre é um maravilhoso. Hoje ele é um senhor, assim, já tem uma certa idade, tá meio debilitado fisicamente, mas assim, o negócio dele é pregação, evangelista e tal. Glória e minha a Deus. mãe já de cantar. E eu coro, vozes diziam, não, a Priscilinha, então a gente tem que pôr, não sei o que, entrei no meio das irmãs, usava aquelas becas enormes, né? Ficava lá na primeira fila. Tinha que fazer uma sob medida. E pelo menos eu fazia o papel de quem estava cantando, né? Que e aquelas músicas que dividia a voz, vozes lindas nunca ouvidas, aquela coisa meio lírica, e a gente ia, foi muito bom, foi um tempo de muito aprendizado. E Nossa, assim imagina. Começou, quando chegou na adolescência. Aí eu já lidando mais com a juventude, né, com o grupo de jovens da igreja e tal. Aí o meu irmão montou uma banda na época, chamava Apocalipse. Era um conjunto, não se falava banda, né? Sim. E vambora, Priscila, vem com a gente. Aí era uma turma muito bacana. Cantava? Meu irmão, na verdade, ele sempre foi instrumentista e uma cabeça de produtor, assim, né? Sei. Então ele era guitarrista no conjunto, né? E aí mais meninas cantavam, os meninos também. Cantava tanto na igreja quanto nas igrejas dos irmãos da região, na Zona Norte. E ali a gente cantava, sempre fazendo a obra. E o meu... É interessante, Fernanda, que eu tinha dentro de mim, eu acho isso muito interessante, uma chama. E eu não entendia o que era aquilo, porque eu era muito jovem. E eu senti um ardor dentro de mim, de que eu queria ganhar almas, né? E eu me lembro de uma música do grupo de jovens, que na verdade na época era Mocidade, né, que se falava. Sim. Que cantava uma música assim... falava do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Quando entrava nesse trecho da música, eu lembro e me arrepio, eu sou bem emoção também. E eu me lembro que eu me imaginava no alto de uma montanha gritando que eu queria transmitir o amor de Jesus, o que ele significava, quem ele era. Sim. E quando eu ouvia pela primeira vez a minha voz numa rádio, foi em 1990, na Gospel Online, que era a rádio na época da Renascer. E eu nunca me esqueço que quando eu ouvi, o Senhor me fez lembrar disso. Lembra que você tinha um sentimento que você queria, do alto de uma montanha, você está mais do que no alto de uma montanha. Tá As ondas sonoras, né, da sua voz estão chegando em muitos lugares, né? Então, assim, você vê, eu era muito jovem mesmo, era uma criança, né? Então, por isso que a gente não deve desprezar os pequenos começos, não deve desprezar as crianças, porque essas coisas o Senhor vai plantando no nosso coração, até que germine, até que faça frutificar. Né? Faz parte mesmo do chamado, né? Exatamente. Porque que é um chamado mais confirmado do que esse. Verdade. Que Muito bênção, lindo mesmo, que bênção. graças a Deus. E você nunca se sentiu assim, atraída, ou essa chama, ela sempre existiu para trabalhar para o Senhor, nunca para usar a sua voz, de repente, para cantar música secular, viver... Porque não é fácil viver da obra, né? Não, muito difícil. É muito difícil. Eu falo que eu vivo da fé, né? Então, necessariamente, se não vem de um lado, vem de outro. Sim. Eu penso muito, eu sou uma pessoa que reflito bastante, gosto de lidar com todos os conflitos que existem de geração em geração, porque eu peguei já várias gerações no gospel, essas coisas todas, né? Já viu muitas coisas. Já vi muita coisa, né? eu vi começar, vi como, enfim. Mas eu procuro pedir a Deus que me dê o equilíbrio de todas as coisas. Então eu acho assim,
que o mais difícil é o equilíbrio, né? Então, tanto você tem que viver da obra, que é digno, é obreiro, né, do seu salário. Sim. Não atarás a boca ao boi que debulha e tal. Mas tem também um outro lado, né, que você não pode explorar, você não pode viver dessa exploração da fé, você não pode viver de ser um mercenário, de querer cobrar o que você acha que você merece, porque não é o que você merece, não é valor, não tem preço. Então, Exato. como equilibrar isso tudo? Então, realmente não é fácil. Então, eu falo, eu vivo da fé. Tem lugares que a gente vai, que a gente é extremamente honrado financeiramente, que cobre mesmo as nossas necessidades, que vai até além, que você pode fazer um agrado melhor para um filho, enfim. Mas tem lugares de Deus, também que você vai, que você, objetivamente, nesse sentido financeiro, não há uma honra assim que você possa falar, nossa, fui... Mas, por isso que eu falo que eu vivo da fé. Mas é impressionante, naquela semana ou na semana seguinte, alguma situação acontece que eu não esperava, que eu não tinha em mente, que não tem a ver com aquele lugar que eu fui, onde Deus vem e supre. Glória então a eu Deus. prefiro viver assim. Agora, dizer que nunca fui tentada, não. Muitas vezes. Eu imagino, né? Porque o mundo procura os dons que Deus dá, né? E não é porque agora que está na moda, porque tem mídia e tal. Não, sempre foi assim, sempre foi difícil. Eu tive um período, sim, onde eu fiquei afastada da comunhão do corpo de Cristo, né? Eu falo assim que eu brinco que falo que o jovem ele tem uma mania, não, eu sou de Jesus, não quero saber de igreja, mas eu sou de Jesus. Fala engraçado, né? Você só quer saber da cabeça, o corpo não precisa, vive andando com a cabeça abraçada, sabe? Não então tá eu fico assim brincando. Mas eu falo, eu fiquei exatamente nessa fase. Não, eu tenho Jesus, não importa, eu tenho Jesus. Algumas, como fui criada na igreja, então muitas coisas que eu via, que eu não achava que era correto, aquela fase do conflito e tal. Então foram 2, 3 anos assim onde eu fiquei quieta, né? Quieta. Só que assim, na época, isso na década de 80 ainda, faz um pouquinho de tempo, assim, não faz muito, assim. Então havia muito karaokê, principalmente aqui na Liberdade, né? Então alguns amigos da faculdade, não, você canta, essa voz é linda, vamos lá no karaokê. Então ia com a turma no karaokê, quando entrava para cantar alguma música, aí vinha o dono do karaokê, eu nunca me esqueço de uma dona que chegou insistindo, você canta melhor do que a cantora tal, né? Não vou falar o nome. Então eu quero ter o nome de uma famosa da época. Me colocou assim, tipo assim, vai, toda essa glória te darei. É bem isso mesmo, né? Entendi. Você conhece bem essa história, você também conhece. Sim. E aí eu me lembro que eu me assustei muito, porque ela me honrou demais. Ela falou, eu quero você aqui comigo, eu quero... E eu lembro de uma amiga da faculdade, muito boazinha, muito gente boa, mas que naquele momento estava querendo me levar para o outro lado, né? E eu falava assim, não, mas eu não vou voltar. E ela falava, não, ela vai voltar sim, porque eu vou empresariar ela, eu vou trazer ela vai estourar, você vai ver, nós vamos... E assim, naquele momento eu senti, o meu coração fechou, porque o Espírito Santo trabalhava. Então assim, eu não critico, eu acho que tem pessoas que vivem, que são evangélicas e que têm a profissão de cantar ou de tocar no meio secular. Cada um dá conta do seu dom diante de Deus, eu tenho que dar conta do meu. O meu é um chamado e eu me consagrei, e tanto os meus pais me consagraram como eu, quando tive o primeiro entendimento, né, na adolescência, consagrei esse dom ao Senhor. E assim, eu não tenho volta. Eu não tenho volta. Essa consagração que você comentou faz realmente toda a diferença, né? Porque a gente sente mesmo a presença de Deus, a palavra de Deus sendo cantada através do ministério. E isso, esse chamado, ele é realmente muito confirmado. E essa consagração é muito importante. Eu queria compartilhar com o pessoal de casa como é que você tem a sua comunhão com Deus diária. Assim, você tem um tempo, todos os dias de oração. Você comentou comigo aqui nos bastidores que recebe muito do Senhor em sonho. Verdade. Eu recebo sonhos mesmo, proféticos, assim, de coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo que eu não sei. Teoricamente, assim, humanamente falando, eu não sei. É uma forma mesmo de Deus falar comigo. Deus fala comigo. Né? E já há alguns anos Deus fala assim comigo, mas eu percebo que cada vez é mais. Entendi. Talvez porque a gente também vai ficando mais sensível. Vai abrindo mão também de algumas coisas que ontem eram tão importantes. Por isso que eu tenho 3 jovens dentro de casa, eu falo, tem coisa... O nosso papel é falar, tudo, mas assim, tem coisas que eu falo, não adianta, é o tempo... que a gente vai abrindo mão de coisas. Então, aquilo que era muito importante hoje já não é hoje. Então, obviamente que Deus se aproxima mais no sentido da nossa abertura. Eu sempre digo que quem se abre é a gente, né? Deus está sempre ali com tudo para nos dar. É verdade. Mas à medida que a gente abre um pouquinho, é um pouquinho. Abre bastante, é bastante. Então,
a tendência é essa. Então Deus me dá sonhos, né? E acaba me dando canções também, né? Dormindo. Que lindo, gente. Se acordar com uma música que Deus te deu. É muito gostoso. É um privilégio. Mas Deus não... Olha, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus não facilita a minha vida. Ah, é? Não facilita, porque é impressionante. Eu acordo, dificilmente, muito dificilmente, eu acordo com uma música inteira. Eu cantei a música inteira, eu cantei a noite inteira. Na hora que eu acordo, eu lembro de um coro, eu lembro de um final de frase, aí um verso e uma ideia. Aí eu falo, Jesus, não faz isso comigo. Aí o Senhor fala pra mim, agora você vai suar, viu? E vai terminar. Já aconteceu de eu sonhar e ficar 1 ano pra terminar uma música. É mesmo? Porque eu não conseguia entender de novo a ideia e eu falava, Senhor, teve uma vez que eu fiquei tão chateada, mas tão, eu me lembro que eu estava num lugar muito grande, com muita gente, muita. Tinha um cantor muito famoso, né, evangélico na época, nesse evento do meu sonho, e ele cantava uma música maravilhosa, mas sabe aquela música arrebatadora? Sim. E eu lembro que eu estava sentada e eu era próxima, eu ia cantar depois dele, no sonho. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça e falei, Jesus, o que eu vou cantar depois disso? Eu não tenho o que cantar depois dessa música. Senhor, que música maravilhosa é essa? Que esse cantor canta e tal. E quando eu acordei cantando a música. Era essa Aí quando eu caí em mim, porque até você acordar, né? Sim. Que eu percebi que era uma música que Deus estava me dando. Só que eu nunca lembrei da música. Sério? Nunca. Isso tem essa muito... você nunca compôs? Nunca. São muitos anos. Eu devo ter uns 13 anos que eu sonhei isso. E eu lembro que eu lembro que eu chorei muito. Eu orei muito, eu busquei muito a Deus. Eu ficava, eu brinco fazendo chantagem com Deus, né? Eu ficava, Senhor, lá em Daniel 2 ele diz que o Senhor revela o profundo e o escondido. O Senhor fez com que Daniel descobrisse o sonho de um rei, José, interpretar o Senhor. Mas fez de tudo, Fernanda. Mas essa música ficou no meu espírito. Mas isso não quer dizer que nunca virá. E não quer dizer que você não foi edificada por Com isso, certeza, o meu né? espírito certamente foi. É o propósito de Deus, se era de repente esse, foi cumprido, exatamente. Né? Até para não dar glória para o homem, porque Deus não gosta, né, de dar glória para o homem. Então essa aí eu acho que ficou como primícia, Deus levou e pronto. Isso é uma bênção, né, gente? Olha, esse dom, a gente sabe que há pessoas que Deus realmente presenteia. E é o que você falou, né? Vai muito da gente se abrir, porque Deus realmente está ali querendo se aproximar de nós, está perto de nós. A gente é que tem que abrir o espaço, ouvir o Espírito Santo, convidá-lo para participar do nosso dia a dia. Né? Fala um pouquinho da sua família, você comentou dos seus 3 jovens, que a gente falou aqui antes que sempre vão ser crianças para a mamãe, sempre crianças, né? E eles já nem questionam mais, porque já sabem, são meu tesouro, né? Sim. Os filhos. E graças a Deus, eu tenho o Gabriel de 19, faz 20 agora esse ano, a Isabela de 17, que faz 18, e a Daniela, que esse ano debuta, né? Faz 15 anos. Ai, que bênção. E eu brinco, eu falo que ela que comeu o fermento dos irmãos, porque ela ficou grandona, né? Maior que eles. Ela ficou maior que a Isabela, e ela que parece que tem 17 para 18, né? E a Isabela, eu brinco que a Isabela é a Priscilinha, né? Porque eu era chamada de Priscilinha no Kadosh, porque eu era muito miudinha, muito magrinha, era toda... E a Isabela ficou parecida comigo. Então eu falo pro namorado dela, eu brinco, não se iluda, porque olha que tudo muda, né? Então são meu tesouro, minha família, graças a Deus, né? E estamos aí, passando, né, de geração as coisas. Eu tenho uma música que eu cantei num CD chamado Fé Aprovada, que eu dizia, uma música que Deus me deu. Se eu tivesse mais vida para dar, eu daria de novo a ti. Né? Se eu pudesse recomeçar, eu faria de novo por ti. Se eu pudesse o tempo parar, mais de mim eu iria te dar, só para te adorar. E quando eu lancei esse CD, eu chamei eles, né? E falei, ó, Senhor, eu não tenho vida, mas tá aí, ó. Mas 3 vidas que partiram, né, de mim, né, do Rony e tudo, para que o Senhor vai para mais gerações e assim vai. Então, assim, essa é a vida que eu posso te dar, a minha e a deles também, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Conta pra gente o seu testemunho, que a gente sabe que você tem aí um milagre muito grande em relação à sua voz, à cirurgia que você passou. Então, Fernanda, é o que eu costumo dizer. Você imagina uma pessoa que nasceu cantando, foi criada no meio da música, de repente se vê sem voz. Sim. A voz é uma extensão da gente, na verdade, né? E também ela é uma extensão do nosso ego, né? Tanto que muitos acabam se apoiando no seu dom. Tanto de tocar, de cantar, no seu dinheiro, enfim, ela é uma extensão sua. Mas eu falava para o Senhor, Senhor, eu não gastei a minha voz na noite,
eu não gastei minha voz num barzinho, eu não gastei minha voz tomando uísque, bebendo cerveja gelada. E não é porque a gente canta para Jesus que a gente não tem que ter a astúcia até que Jesus ensinou, né? Inofensivo, simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Então o que acontece? Cantando muito. Muito em que sentido? Todos os dias, sem nenhum tipo de técnica, porque cantando com o coração. Eu lembro de uma professora que ela dizia assim, o problema do gospel é que vocês cantam com muita alma. Então essa emoção, ela vai para as pregas que hoje a gente chama de pregas vocais, não mais cordas, né? E a prega vocal, ela tem uma estrutura muito, ela é uma estrutura muito específica, ela não pode ser sobrecarregada. E como não havia técnica, não havia muito meio de você estudar, porque você queria ganhar almas e você canta, e canta de segunda e terça e vai de segunda a segunda, eu fui perdendo. Entendi. Então a coisa veio progressivamente, né? Ela veio vindo. Foi sumindo aos pouquinhos. Aos poucos, até que chegou um momento em que eu falava desse jeito mesmo. Tô mostrando para vocês entenderem, era assim. Então se eu cantava de manhã, nem pensar em cantar de tarde, porque não havia qualquer possibilidade. Entendi. E naquele período eu tinha acabado de lançar o CD, o primeiro CD, quando eu saí da banda Kadosh, eu já vinha, nos últimos 3 anos no Kadosh eu já vinha vindo tendo algumas perdas, tanto que quando eu tinha que cantar Filho Pródigo, o inferno é terrível, era aquela luta, né, pra sair esse agudo, e aí às vezes eu não cantava, às vezes pedia para alguém cantar no meu lugar, eu já vinha vindo. Mas eu achava que era cansaço, acho que é porque eu tô cantando muito e tal. Sim. Assim que eu saí da banda, eu fui gravar o primeiro CD, que é a canção mais conhecida, tudo de Corpo e Família, tudo de mim. E ali, então, eu entrei numa proporção, gente, de muita... Eu entrei na total dependência do Senhor, porque aí eram muitos chamados, eu era muito chamada para cantar, e eu não tinha voz. E eu me lembro uma vez no Sambódromo, foi a experiência mais marcante que eu tive antes da cirurgia. E eu me lembro que foram fazer um evento no Sambódromo, estava lotado. E eu cantei de manhã e fui direto para o Sambódromo. Só que quando eu cheguei no Sambódromo, eu não estava nem falando. E eu cheguei atrasada. Porque eu não sei se eu vinha do interior, eu não lembro. Eu sei que eu cheguei em cima da hora. E eu falei, meninos, falei para a banda, eu falei, o que eu faço? Eu não tenho voz, eu vou cantar o quê? O que eu faço? E o pastor já estava me anunciando, e agora? Nós vamos chamar ela. E Deus permitiu que ele ficasse demorando um pouquinho para falar. Sim. E quando ele foi, um pouquinho antes dele falar o meu nome, tinha um copo de água, desses de copinho mesmo. E o pessoal da banda, o Rony, todo o pessoal falou assim, Senhor, nós só temos isso aqui. Levantaram o copo, consagraram e falaram, dá o maná para ela, porque ela precisa cantar. E aí eu só tomei um gole, ele, Priscila Índia, entrei com tudo. E quando eu entrei, eu cantei qual um rouxinol. Qual um rouxinol. E eu me lembro que eu olhava para trás, eu olhava para trás, eu olhava o pessoal da banda, os backs, né, porque eu andava com muita gente na banda, tudo. Nem e eles riam, ouvindo. E eu acho que as pessoas olhavam e falavam, por que eles riem tanto? Porque só a gente sabia o que tinha acontecido. Sim. E é impressionante. Quando eu terminei, que sempre Corpo e Família que eu acabava, né? Quando eu terminei, eu estava assim de novo, não falava nada. E assim eu vivi muito tempo. Deus operou um milagre ali pontualmente. Era um maná. Então eu vivia na dependência. Até que chegou uma hora que Deus... Não é esse o objetivo do Senhor, mas Ele nos prova. Porque eu sempre digo, não era Isaac que Deus queria de Abraão. Deus queria Abraão. Então, às vezes, Ele toca naquilo que mais... para saber até que ponto Ele é o primeiro lugar. É verdade. Até que quando chegou essa proporção, eu procurei um especialista, já vinha vindo, já fazia fono, tudo. E ele disse, não tem jeito, você vai ter que entrar em cirurgia. Eu falei, não é possível. Cirurgia é bem assustador e é tão cirurgia delicado, é o máximo, né? é assim, aquele último caso, daquilo que fala assim, não tem jeito. Por quê? Porque é mucosa e fica a cicatriz, não tem jeito. Sim. E ele falou, se você fosse uma jornalista, até dá, porque não depende muito de timbre, só o timbre, mas não tem muita, não exige demais, variação, som, tonalidade, essas coisas. Mas como cantora, mas no teu caso não tem jeito. E eu me lembro que tudo como aconteceu foi um grande milagre. Eu tinha acabado de gravar com Manhã Adoração, Toca em mim, Jesus, toca em mim. E naquele dia eu estava muito enferma. Muito enferma. No dia da gravação? No dia da gravação. Eu estava muito enferma. E Deus me deu aquela graça de novo de cantar. Sim. E naquela noite eu chorei muito na presença do Senhor. Falei, Senhor, eu preciso sair dessa situação. E o Senhor falou para mim, farei um milagre na tua vida. Isso foi no dia 10 de novembro. Naquele mesmo mês de novembro, uma amiga dos Estados Unidos, que eu devo muito a ela, a doutora Reni Medrado, ela veio, ela falou, voltei. E como é que tá a sua situação? Porque ela já vinha cuidando de mim, depois foi embora, ficou 2 anos. Falei, péssima.
tô muito ruim, minha situação piorou muito. Ela falou, você não tem ideia de com quem eu tô? Eu falei, não tenho nem ideia. Ela falou, então, eu sou a primeira assistente da maior fonoaudióloga do Brasil. Aliás, ela é considerada a papisa na América Latina de voz, doutora Mara Belal. Eu falei, tipo assim, não quis muito aqui. Ela falou assim, você vai para uma consulta com ela. Bom, enfim, Deus preparou, eu fui. Ela foi muito generosa comigo. Ela disse assim para mim, nunca me esqueço, você não canta qualquer coisa. Que Deus realmente possa receber essa oferta dela que ela fez na minha vida. Porque ela falava assim, você não canta meu barquinho vai, nada contra, tá? Mas assim, ela disse, você canta louvor e Deus merece o melhor. Ela disse isso pra mim. Glória a Deus. E naquele momento eu falei, o que eu faço? Ela falou assim, você vai fazer cirurgia, não vai ter jeito. O teu caso é muito delicado. Aí na hora ela ligou para um médico, ele aceitou o desafio. E no dia 9 de janeiro eu estava dentro do hospital fazendo a cirurgia. Operando. E eu me lembro que alguns amigos me ligaram, pelo amor de Deus, não opera. Eu lembro a Soraya Moraes foi uma, chorando. É mesmo? Por favor, Pri, você sabe como é que funciona, nunca mais, Achou que não ia voltar mais. Ai, Pri, pensa bem, espera Deus fazer. Mas eu falei, Soraya, eu estou em paz, porque o Senhor falou que o homem colocaria a mão, mas que ele faria o milagre. Então, é a minha saída. Ela falou, amém, se você está nessa fé, tamo junto. Fui para o hospital como se eu estivesse indo para um parque. Olha só. De felicidade mesmo. Fui, o médico foi muito coerente, não ficou futucando, porque tem mania às vezes de, na hora da cirurgia, futuca demais, aí perde muita qualidade, né? Sim. Ele tirou o essencial. Na hora ele suspeitou de um câncer. Porque conforme ele levantava as pregas vocais, ele via muitos outros cistos por baixo que não estava dando para ver no exame. Entendi. E aí, conforme ele foi limpando, ele falou, bom, eu tirei o suficiente, eu acho que assim tá muito bom. Poderia tirar muito mais, mas não vou mexer, porque eu quero que ela volte a cantar. E foi o que ele fez. Deus até nisso deu essa sabedoria para ele. E quando terminou, eu achei estranho, porque eu estava com uma roupa de uma cor, e no pós-cirúrgico, quando eu acordei, eu estava já com uma outra avental. E é uma cirurgia rápida, relativamente rápida. Eu não entendi direito. Quando é o dia, então você vai embora no final da tarde, ele me deu, o assistente dele que veio, me deu uma receita de sulfato ferroso. Eu já conheço, sei que sulfato ferroso é quando você perde sangue, geralmente no parto você toma, tal, por um mês. Aí uma semana depois eu fui até o consultório dele e ele falou, eu perdi muito sangue. Muito. Ele falou, você perdeu muito sangue, porque o cisto era extremamente, chamam de cisto hemangiomatoso, extremamente, muito sangue. Então ele falou assim, e é muito perigoso necrosar por causa do sangue a mucosa, e aí não volta mais. Nossa. E eu fiquei 5 dias sem falar. Não é nem porque eu não queria, porque não pode mesmo. Aliás, você não consegue. Né? Não voltou ainda. Não existe a capacidade. Não existe. E naqueles 5 dias foi quando eu tenho convicção que a minha cura foi ali. Deus porque foi foram operando. 5 dias onde eu escrevia, tudo era escrito. Então eu fui para casa da minha mãe, então mamãe, o que eu queria era escrito, se eu quero isso, é escrito, tudo escrito. E eu me lembro de um culto que eu fui na igreja dela, aqui no Mandaqui, pastor Joel Estevanato. E naquele dia era um culto de ceia. E aí minha mãe falou, vai ser complicado para você. Aí eu escrevi, eu quero ir. E eu fui. E aí naquele dia eles falaram, não conversem com a Priscila, não sei se vocês sabem, ela está em convalescência de uma cirurgia, deixa ela em paz, orem por ela, mas nesse momento ela não pode falar. Amém. E fiquei ali. Nunca louvei a Deus daquela maneira, porque eu não saía uma palavra, não saía um som, era só do coração. Olha, e na hora que eu tomei a ceia, eu falei pro Senhor, Senhor, o teu sangue me purifica de todo pecado, e pecado não é só pecado moral, é a minha própria limitação física, é fruto de um pecado que veio. Eu errei por não cuidar. Senhor, me purifica, me limpa e me traz a cura. E ali eu saí convicta da minha vitória. Glória a Deus. Quando eu voltei no médico, eu já comecei a falar melhor. Amém. Com um mês, eles não queriam que eu voltasse a cantar de jeito nenhum. E eu falei, posso pedir um favor, doutora Mara? Por favor, deixa eu voltar a cantar. Ela falou assim, mas tudo bem, você eu vou deixar. Mas olha, você vai ficar 1 ano comigo. Fiquei 1 ano fazendo fono direitinho. Todo o tratamento. E para a glória de Deus, né? Então, assim, o que eu quero dizer dessa maravilha é você que está ouvindo, né? A gente sabe, como eu estava dizendo, a cultura cristã hoje é uma cultura muito imediatista. Sim. Deus tem que fazer agora e acabou. Sim. Deus faz sim, agora, ontem ou amanhã, né? É verdade. E que fique essa palavra, que o médico pode pôr a mão,
o homem pode pôr a mão, mas o milagre quem faz é Deus. E o milagre que eu posso contar, querida, é que com o passar dos anos as coisas foram melhorando, mas com 3 anos de cirurgia eu voltei para fazer um exame. E foi com outro médico, já não era mais o mesmo que tinha feito a cirurgia. E ele me disse assim, você disse que fez uma cirurgia em qual prega vocal? Eu falei assim, na direita. Ah, tá, então vamos lá. Aí colocou todo o aparelhinho, tudo. Quem já fez sabe como funciona, é meio ruinzinho, mas... E ele ficou passado. Aí ele falava assim pra mim, olha a televisãozinha. Aí ele falou assim, você tem certeza que é na direita? Porque na esquerda, eu não tô entendendo. Aí eu, tipo assim, eu olhava pra ele que eu também não sabia o que ele queria dizer. Você não tá vendo, não tem cicatriz nenhuma. Quem fez essa cirurgia em você? Porque não é possível, não existe uma cirurgia de prega vocal sem cicatriz. E na sua prega direita, nem na esquerda, mas se você fala que é a direita, não tem cicatriz nenhuma. Glória a Deus. Então, o milagre Deus fez. Amém. Quem hoje operou eu digo, foi o Senhor Jesus. Né? Eu não sei se eu canto melhor, se eu sou melhor. Não é nem isso, né, que me importa. Sim. Eu sei que hoje eu tenho saúde. E continua louvando o Senhor. Tem, claro, aqueles dias que você não tá bem, enfim, tempo, enfim, sou humana. Sim. Mas assim, é muito ruim você querer fazer a obra do Senhor e você ver que o teu instrumento não vai. Você não tem saúde para aquilo. Sim. E aquilo foi uma ação mesmo do inimigo para assim, tirar aquilo que a gente sabe que alegra o coração de Deus. Sim, né? sim. Então eu louvo a Deus porque a saúde hoje ela existe. Eu sou uma mulher de praticamente 49 anos, eu falo que eu quero cantar até muito velhinha, né? Então eu louvo a Deus porque já passei isso para os meus filhos também, minhas filhas cantam, tudo, meu filho é músico. Então assim, eu louvo a Deus porque é a maneira de alegrar o coração do rei é poder cantar sou feliz. Quando você canta, o rei também fica feliz. Que lindo, né, gente? Glória a Deus por isso, que história. Isso realmente confirma ainda mais o chamado que Deus tem para sua vida, né, Pri? Pri, a gente está com o tempo tão curtinho. Passa tão rápido, né? Muito rápido. A gente queria ouvir ainda muito mais, porém eu quero mostrar o seu novo trabalho. Agradeço, viu, pelo carinho de vocês em mostrar. É o Minha Oferta, né? Mostrar para o pessoal de casa. Quer falar um pouquinho dele? Esse CD Minha Oferta, essa canção, ela não saiu, o título, né? Não saiu num sonho, mas foi num dia a dia, assim, trabalhando em casa, Deus me deu esse louvor, que fala de tudo aquilo que eu vivi, os sonhos que eu dei pro Senhor, a juventude, enfim, né? Com uma forma mais poetizada, né? Aí eu falo que eu estou diante do trono, face a face com quem me amou. Sou pequeno demais, mas tua grandeza me faz te adorar. Minha oferta eu entrego aqui, pois tu és o melhor que eu escolhi. Eu só dependo de ti, eu só espero em ti, Senhor. Então, que não há nada que a gente dê para o Senhor que Ele não nos devolva muito mais. Porque, na verdade, ninguém dá primeiro para Ele, né? Sim. Para que depois Ele devolva. Mas vale a pena sempre estar entregando essa entrevista, esse seu trabalho. Isso é uma oferta. Amém. E Deus está sempre recebendo. Amém. Ele dá mais valor, às vezes, do que a gente, sabe? O trabalho dos cinegrafistas, o trabalho de todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor trabalhando. Sim, é verdade. É uma oferta, né? Amém. As pessoas que estão contribuindo para que essas câmeras, para que vocês possam trabalhar, é uma oferta. Então, acho que a gente tem que levar mais a sério as ofertas que a gente entrega ao Senhor, porque Ele costuma receber com fogo. Com certeza, amém. Glória a Deus. Pri, passa o seu contato para o pessoal de casa. Vamos lá. Redes sociais, você está em alguma? Pois é, eu estou no Instagram. Ah, legal. Só não me pergunte, é Priscila Angel, gente. Tudo bem. Facinho de contar, né? Porque eu sei que tem um underline lá, mas de verdade a Priscila Dávila que cuida, eu não sei direito. Mas Instagram, eu também tô no Facebook, como Priscila Angel. Que mais? Aí o telefone, a gente tá aqui em São Paulo, né? 11. O telefone é 992, vamos ver se eu vou lembrar. Eu vou dar um outro pra você. É 99268 9368-0015, porque o outro eu não tô lembrando. Tudo bem, a gente coloca também. 99368-0015. Aí depois eu passo o outro. É o WhatsApp também, o pessoal pode ligar. Então, 99368-0015. Perfeito, daí a gente passa o outro também. O pessoal anota com tranquilidade. Faz Pri, isso, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Não tenho nem palavras. Foi um prazer, viu? O prazer foi todo nosso, obrigada. com certeza. Deus abençoe você. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Ele continue frutificando esse seu ministério já de tão longa data, mas que permaneça sempre assim se renovando na presença do Senhor, dando muitos frutos para a glória dele. Obrigada. A ti a glória, Senhor. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada a você de casa também pela sua companhia. Que Deus te abençoe e que Ele tenha falado contigo através dessa palavra da Priscila Angel. Que Ele continue fazendo a obra dele na sua vida. Continue sempre conosco. Um grande beijo.
Tchau!